seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que conversa com grandes nomes do agro e da sustentabilidade para trazer soluções e perspectivas para o futuro do setor. Hoje vamos falar sobre crédito rural, principalmente para pequenos e médios produtores, tema que vem sendo um dos grandes desafios do campo e que tem o potencial de transformar a realidade de diversas famílias e comunidades que vivem da terra. Por isso, nossa conversa é com o líder do segmento agro de uma das maiores empresas de análise de crédito e serviços de informação para tomada de decisão na América Latina. O nosso entrevistado de hoje é Marcelo Pimenta, Head de Agronegócios da Serasa Experian. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo o Marcelo Pimenta, que é Head de Agronegócio da Serasa Experian. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos você ter vindo aqui ao nosso estúdio, conversar um pouquinho sobre esse mercado de crédito e sustentabilidade com a gente aqui no Planeta Campo. E aí, para começar, eu queria que você falasse sobre a importância, desse crédito vinculado à sustentabilidade no agronegócio, como que isso pode promover mais investimentos no campo? Crédito é uma alavanca fundamental, o que a gente tem visto assim, no contexto geral, a demanda por alimento só cresce e as restrições para áreas, para plantio, elas estão cada vez maior. Então, com isso, para você produzir mais alimento na mesma área ou em uma área menor, é necessário mais investimentos em tecnologia. Então, o custeio precisa ser fomentado. E os investimentos em máquinas agrícolas, em melhores fertilizantes, em melhores sementes, precisa acontecer. Então, essa alavanca de crédito ela é fundamental para que o produtor possa investir em tecnologia, possa aumentar a sua eficiência e, assim, produzir alimentos com sustentabilidade. Ele é chave e é por isso que a Serasa resolveu entrar nesse mercado. É isso que eu ia te perguntar agora, Vocês estão aí há 2 anos no mercado do agronegócio e eu queria que você contasse um pouquinho como que tem sido essa experiência no setor, como que vocês têm conseguido contribuir para essa questão de democratizar o crédito de qualidade para os produtores rurais. Sim, a Serasa já atua nesse mercado há 50 anos, mas nunca teve uma operação de agro. Há 4, 5 anos atrás, nós víamos essa tendência de o volume de crédito cada vez maior, a demanda de crédito crescendo cada vez mais e, principalmente, quem irá e está preenchendo esse crescimento é o crédito privado. A maior dor de investidores e de bancos de fomento, de maneira geral, é ter transparência nas relações e na visibilidade da produção e da garantia. Isso é uma coisa que a Serasa faz para o mercado comercial e que nós estamos tentando reproduzir dentro do agro. O agro é mais complexo porque não é só comportamento de pagamento de produtores. Você tem que analisar aspectos de clima, você tem que analisar as dificuldades da operação em si, você tem aspectos ESG que você tem que monitorar durante todo o período e você tem os valores da commodity também. Então, ao invés de uma, são 4, 5 dimensões que têm que ser analisadas e tem que dar transparência para o credor. Nós começamos a fazer isso, começamos a trabalhar nisso, então transformando dados, por exemplo, de imagem de satélites em índices, relatórios, onde a gente podia entender o que acontece com um produtor quando tem um problema de seca, um problema de cheia e como é que isso se reflete na capacidade de pagamento desse produtor. Uma vez que nós entendemos como essas relações se comunicam uma com as outras, como é que são essas relações de causa e efeito, nós começamos a lançar uma suíte de serviços para auxiliar credores a entender o que está acontecendo com esse produtor. Então, nós estamos nessa jornada há 2 anos, começando a analisar produtor, terras, as garantias, depois passamos a fazer os monitoramentos, monitoramento de safra, monitoramento ESG, monitoramento de crédito, e agora a gente tem analisado o portfólio, e principalmente nesse momento que há uma certa crise, grandes estoques de insumos, preços de commodities um pouco mais baixos do que era esperado, o setor pede isso, mais análise de crédito para entender como é que ele vai se comportar. Então, a gente tem vindo nessa jornada construindo mais serviços para dar esse tipo de transparência e informação para o mercado.
Legal, Marcelo. Você falou um pouquinho, né, sobre essa questão de ESG e vocês têm também nessa operação de agro o Score ESG para o agronegócio. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, né, entre a análise de crédito de inadimplência e tudo mais, e também dessa análise ESG. Como que a vinculação dessas informações Perfeito. é importante para mitigar riscos e tudo mais? Perfeito. Eu vou quebrar em duas partes. Vamos explicar um pouquinho do que é o Score ESG, porque você analisar o produtor e as terras desse produtor do ponto de vista de ESG requer que você analise vários protocolos, né? Por exemplo, se você está com pecuária no bioma amazônico, você tem um protocolo boi na linha. Se você está falando de soja, você tem uma moratória da soja. Sim. Então, existem vários protocolos socioambientais. O que nós fizemos foi quebrar esse serviço em três visões. Uma visão de score, que é uma nota, principalmente para credores que utilizam motores de decisão, né? Utilizam notas de crédito e notas ESG para tomar uma decisão. Então, esse Score ESG, ele já compila todas as informações do produtor e de suas terras, e dependendo do apetite do credor, né, mais arriscado ou menos arriscado, ele pode decidir, baseado nessa nota, se decide ou não fazer a concessão. A gente tem um segundo produto, que é uma fotografia um pouco mais detalhada, que aí lista quais são os protocolos e os problemas desse produtor, e a gente tem um terceiro produto que monitora a condição ESG dele durante todo o financiamento. O que nós temos trabalhado no mercado, divulgado no mercado e orientando o mercado é sempre utilizar a combinação de um score de crédito com um score ESG. Porque o que acontece é o seguinte, você pode ter produtores numa condição que ele tem um ótimo score de crédito e um ótimo score ESG. Excelente. Aliás, a maior parte do mercado é assim. 75%, 80% dos produtores têm alto score de crédito, alto score ESG. Só que tem um grupo que tem alto score de crédito, mas más práticas ESG. E esse é um grupo muito arriscado, porque ele leva risco de imagem para o credor, ele leva, de certa forma, risco da garantia, porque se há um problema, se há uma infração com essa produção, aquela garantia que são os grãos não pode ser utilizada, então tem um risco de falta de pagamento, de default, e tem o próprio fato do produtor não estar cumprindo, né, desse grupo não cumprir com essas normas socioambientais. Então é importante ter esse monitoramento, que ao invés de só olhar para a nota de crédito, olhar para a nota de crédito e para o score ESG. Legal, você falou aí sobre um percentual, né? Eu tinha visto no estudo de vocês que, falando em ESG, 99% dos produtores têm boas práticas socioambientais, né? Mas quando você quando você atrela essas duas informações, aí isso acaba caindo um pouco, Exato, é isso? Exato. Esse estudo que você menciona, nós pegamos todos os produtores que tomaram crédito nos últimos 3 anos, dá algo em torno de 1,6 milhões de produtores, tomamos uma amostra significativa, 167 mil produtores, e para esses produtores que tomaram crédito, 99% deles cumprem legislação socioambiental, que é um número excelente, Sim. excelente. Sim. Quando você olha do ponto de vista cumprir legislação socioambiental e ter um alto score de crédito, esse número cai um pouco. Uhum. Mas existe um residual ali, que é justamente a situação que eu falei, né? Alto score de crédito e baixo socioambiental, que é o que está carregando de risco as instituições financeiras. Quando a gente estende essa pesquisa para produtores que não tomaram crédito em instituições financeiras, então aquele produtor que usa barter, por exemplo, numa revenda para tomar insumos, para pegar sementes, esse número ele continua alto, só que ele é um pouco menor. Então, ao invés de 99%, 91% desses produtores têm boas práticas socioambientais. Uhum. O que também é um número excelente, eu acho que nós deveríamos divulgar mais e trabalhar mais, porque mostra que a maior parte, a esmagadora maioria, 91% dos produtores brasileiros cumprem legislação socioambiental, e uma legislação socioambiental que é bastante complexa, rígida, acho que é modelo para o mundo, que é a legislação brasileira. Vocês também integraram um sistema de imagens de satélite justamente para dar mais credibilidade para essas informações todas que vocês conseguem avaliar. Como que funciona esse sistema? Recentemente nós adquirimos a AgroSatélite, que é uma das melhores empresas de geotecnologia do país. Tem um corpo técnico excelente, e a AgroSatélite ela possui bancos de dados com o que nós chamamos de dados anotados, né? Então é a imagem mais a performance que foi medida no campo
dos últimos 20 anos das principais commodities brasileiras. Isso dá uma vantagem muito grande para transformar esses dados em modelos estatísticos e modelos que nós utilizamos inteligência artificial para poder prever a performance de uma determinada fazenda. Como essas imagens são utilizadas? Então, basicamente, para poder descrever o que aconteceu nessas propriedades nos últimos 20 anos. Então, quando você for fazer uma análise de crédito para um produtor, você pega essas terras, entende o que aconteceu com esse produtor naquelas situações que eu mencionei antes. Numa situação de seca, como é que foi a produtividade? Numa situação de enchentes ou chuvas intensas, o que aconteceu? O que aconteceu com a capacidade de pagamento, a performance de pagamento dentro dessa situação? Isso gera índices e indicadores que ajudam o credor a entender como se comportou esse produtor e a facilitar o acesso ou dar melhores linhas de crédito para esse produtor. Além disso, as imagens têm um papel fundamental para proteger e ter o controle da narrativa que nós temos a respeito de desmatamento e de uso do solo. Por quê? Como nós somos capazes de analisar 20 anos de informação, nós somos capazes de descrever muito bem como se deu a ocupação daquela área. Então, se a área tem mantido preservada a sua reserva legal, como é que foi ao longo do tempo o uso da terra e qualquer questionamento que exista, a gente consiga responder rapidamente com as imagens e com os relatórios e com os indicadores daquela área. Então, você poder fazer isso para 100% do território brasileiro, para 100% das commodities, vai nos dar a capacidade para promover esses relatórios e esses índices no exterior. Então, nós temos aí uma nova legislação europeia, né, o Green Deal, né, que um dos pilares é não desmatamento a partir de 2020 e a gente consegue dizer para as maiores commodities brasileiras aquelas terras, aqueles casos, aquelas propriedades que não têm esse tipo de problema. Com a confiabilidade que pode ser reproduzida e pode ser analisada por qualquer outra agência do mundo, né? Muito importante, né? Credibilidade e transparência, né? Que é o que a gente mais tem buscado. Sim. Agora eu queria chamar aqui rapidamente um quadro que a gente chama de nuvem de tags. Queria que você desse uma olhada em algumas palavras que a gente vai colocar aqui no telão agora e escolhesse alguma delas aí para comentar um pouco. Poxa, acho que a gente podia falar de todos, né? Mas eu vou escolher um porque eu acho que faz parte da missão, faz parte da nossa missão aqui, que é impacto social. Uhum. Quando a gente olha o agro, né, principalmente para quem está de fora, tem muita gente nova chegando no agro, inclusive nós mesmos, né? Então, há 2 anos no agro, atuando com serviço. Sempre vem imagem daquelas grandes colheitadeiras, né, aquelas imagens, né, de plantações enormes, gigantescas. Só que isso é 2% das propriedades rurais, né? A maior parte, 75% das propriedades rurais no Brasil tem até 50 hectares. Né? Esse público que está lá, esses milhões de famílias, né, que estão lá, de produtores rurais, eles basicamente não têm meios básicos para fazer com que a sua produção seja melhor. Então, a gente está falando, no Brasil, de 45% deles não usam trator, 60% não usam nenhum tipo de adubos ou fertilizantes, né, e 80% nunca tomaram crédito formal. E crédito é uma força muito grande para crescimento, porque quando você usa o crédito para a produção, o que você faz? Você toma um recurso que não existia, usa esse recurso para contratar pessoas, para ter melhores sementes, para colocar adubos, e você pega todo esse excedente de produção que vai ser gerado e isso gera um ciclo positivo, né? Então, além de pagar o próprio financiamento, né, você gera mais capital que te dá mais capacidade de reinvestir e fazer toda essa cadeia funcionar. Então, se nós pudermos sair dessa situação de 80% de produtores que nunca tomaram crédito, se a gente puder avançar e fazer com que isso reduza para 70%, esses 10% vão gerar mais empregos, vão gerar mais produção, e a gente está falando aqui de produção de fertilizantes também, de produção de máquinas, né, agrícolas. Isso gera uma benfeitoria enorme para o país, né? Isso gera bastante valor para o país. Então, acho que facilitar e dar transparência do que ocorre com o produtor e a terra do produtor, ela é fundamental para que a taxa de juro caia, para que mais credores tenham a confiança de fazer esse tipo de crédito, de promover esse tipo de crédito. E é um dos pontos que a gente acha que pode facilitar e que pode atacar.
facilitar o acesso a crédito e fazer com que, no final, todos esses produtores tenham acesso. Com certeza. Inclusive, quando a gente fala de práticas sustentáveis, o desafio do crédito é um dos principais, ali junto com assistência técnica. Então, realmente, o que você falou faz todo sentido, né, Marcelo? Sim. Então, imagina um grande programa onde a gente leva toda essa turma que está saindo, né, que faz o técnico agrário, que estão saindo das escolas de agronomia, atuar diretamente junto a essas famílias, né? Então, a gente tem falado de demanda por comida no mundo. O potencial brasileiro ele é absurdo. Novamente, né, o agroexportador ele é feito por 2% das propriedades. Então, você crescer isso é mais oferta de alimentos para atender a demanda mundial, né? Tá certo. Marcelo, vou te pedir uma licença agora para a gente fazer um rápido intervalo, mas olha só, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo aqui tão interessante sobre crédito e sustentabilidade com o Marcelo. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, conversando com Marcelo Pimenta, que é Head de Agronegócios da Serasa Experian. Marcelo, a gente estava falando aqui em off um pouquinho, né, sobre como essa questão de tecnologia, né, utilizada para crédito, pode diminuir distâncias, né, aqui no Brasil, que a gente tem lugares tão distantes e tão difíceis de acessar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Acho que tecnologia ajuda em duas situações bem claras. Uma é reduzir prazos e reduzir custos. Né, a gente estava comentando, né, quando você faz um empréstimo para um grande produtor, né, de milhões de reais, não há problema para o credor mandar um técnico, né, que pega um avião, vai até Goiânia, depois pega uma caminhonete, dirige 800 quilômetros, chega na fazenda e aí vai fazer o levantamento lá no campo. Mas quando você está falando de empréstimos de 100 mil reais, 50 mil reais, a gente estava falando há pouco de agricultura familiar, essa conta não fecha. Então, tecnologia, ela entra para isso, né? Você pode fazer as análises de imagem, por exemplo, para entender o que aconteceu na fazenda nos últimos 20 anos, é um excelente indicador para saber como é que foi o zoneamento dela, né? Como é que foi utilizada ao longo desses 20 anos. Se você permite que o produtor suba seus dados, né, a partir do celular dele, ou eventualmente tire fotos de uma outra área da fazenda que você precisa tirar alguma dúvida, isso reduz custo. Então, tecnologia é muito utilizada, que a gente está matando todo esse tempo da viagem do técnico, está usando imagens para fazer a análise e está reduzindo muito o custo da análise. Então, você reduz tempo e reduz valor. Quando você faz isso, você está colocando dezenas de outros credores dispostos a emprestar 100 mil reais para produtores rurais. E isso é transformacional, né? O que era uma barreira muito grande, né, que bancos só poderiam emprestar a partir de um determinado valor, 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão de reais, e você baixa esse ticket para 100 mil reais, você está colocando literalmente milhões de produtores como possíveis clientes desses bancos e, novamente, facilitando o acesso à tecnologia para esses produtores, eles vão melhorar a produção deles e vão poder ter um desenvolvimento melhor. Isso é super transformacional. Outra coisa que eu queria falar com você, a gente já falou um pouquinho sobre os estudos de vocês que mostraram aí, né, que a maior parte esmagadora dos produtores tem boas práticas socioambientais, mas eu queria trazer um destaque para 3 grandes commodities que vocês analisaram ali, que é café, soja e cana-de-açúcar. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses principais highlights dessas 3 commodities. Ok. Bom, as 3 commodities, de maneira geral, elas têm índices muito bons, né, tanto de cumprimento de legislação socioambiental, quanto projetos, né, quanto entidades exportadoras de trabalhar essas informações. Então, eu vou dar um destaque, por exemplo, para o café, né? A produção do café no Brasil, existe um trabalho excelente, muito bem feito, né, pelo grupo de compradores, de tradings, né, de café, que faz com que eles se preocupem não só em analisar e avaliar e monitorar a situação socioambiental desses produtores, mas isso leva a vários níveis de ação. Então, o tratamento de dejetos da produção é monitorado, toda a parte de relacionamento entre o grupo de compra e vendas também é monitorado. Isso faz com que os melhores índices, né, de cumprimento socioambiental e de capacidade de crédito sejam desses produtores de café. Seguido por soja, também, que tem bastante informação. Acho que o que eu queria destacar na soja é a capacidade que eles têm de, como grupo,
entender o que acontece dentro dos seus produtores, como é que é a ocupação do espaço que está ocorrendo, que ocorre no Cerrado. A própria moratória da soja foi um ponto importante também, foi uma decisão que eles tomaram para dar transparência e uso e principalmente rastreabilidade de tudo que é produzido no país, né, de soja que é produzido no país. Então, acho que são os destaques que eu queria colocar aqui, e cana-de-açúcar tem bons números também. Bacana, Marcelo. Vou para um quadro agora que a gente gosta de fazer uma perspectiva para como que a gente vai estar daqui a 10 anos. Então, eu queria que você falasse para a gente como você espera que o Brasil vai estar, né, como você acredita que a gente vai estar em 2033. Legal, ótima pergunta. 2033 a gente deve estar chegando a algo em torno de 8,5 bilhões de seres humanos na Terra. Sim. Demanda por alimentos super grande. A gente acredita que por volta de 2030 o volume de crédito necessário é mais ou menos o dobro do que nós temos hoje. Então vão ser necessários 2,2, 2,3 trilhões de reais para sustentar toda a produção de alimentos no país. Maior parte desse valor, 80% desse valor, virão de mercado de capitais ou de instituições financeiras tradicionais. Então, quanto mais acelerado for o nosso processo de digitalização no campo, mais fácil vai ser para que todo esse fluxo de crédito flua para os produtores rurais. Então, eu imagino um 2030 onde nós seremos potência no agro, continuaremos sendo potência no agro e que, se tudo der certo, a gente vai incluir muito mais brasileiros e muito mais produtores no sistema de crédito. Muito bom, importante esse papo da gente não deixar ninguém para trás, né, Marcelo? Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Planeta Campo, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez, então a gente vai ficando por aqui com o Planeta Campo Entrevista de hoje, mas eu te vejo diariamente, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo no nosso programa diário. Até lá, tchau, tchau! Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.